Demanda por trigo segue calma nos moinhos e os contratos futuros indicam alta para o cereal. Vlamir Brandalize traz as informações para a gente e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelas plataformas de áudio. Estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud. Pesquise no seu favorito por Paracatu Rural e acompanhe. Mercado Agrícola. O mercado brasileiro do trigo enfrenta um período de baixa liquidez ao encerrar o primeiro mês do ano, revelando então as pesquisas do CEPEA. Produtores estão direcionando os seus esforços para a colheita da safra de verão e para o avanço do cultivo da segunda safra, especialmente de milho. Enquanto isso, os moinhos demonstram interesse reduzido em adquirir volumes mais expressivos nesse momento. Na Argentina, principal origem do trigo importado pelo Brasil, a colheita já foi concluída, apresentando uma produção estimada em 15,1 milhões de toneladas, em comparação com 12,2 milhões de toneladas na temporada anterior. Esse aumento na produção argentina promete elevar o excedente exportável, o que pode favorecer as compras brasileiras no mercado internacional, conforme as informações do portal AgroLink. As negociações envolvendo o trigo no Brasil continuam em ritmo lento. A demanda por parte dos moinhos é fraca, o que deixa alguns produtores em dúvida quanto ao plantio da próxima safra. Vlamir Brandalize, consultor, no entanto, reitera que os contratos futuros, em especial em Chicago, projetam cenário de alta para o cereal ao longo de 2025. Mercado do trigo. O mercado do trigo também andou evoluindo bem nos últimos dias, últimos pregões. Trigo já superando os $6 o bushel, aí a posição a partir de setembro. Os indicativos já apontam que possa chegar a 6,5 nos longos aí de 2026. Ambiente do trigo é positivo. O trigo é exatamente como o milho, né? O trigo também tem déficit. Ainda o USDA não mostra muito déficit, mas certamente vai aparecer porque a safra do maior exportador mundial, que é a Rússia, que o ano passado foi de 91 milhões de toneladas, agora são computados aí que as indicações locais apontam que dificilmente passa de 80. E com isso, o ano passado que se exportou grandes volumes, a exportação russa foi de 55 milhões de toneladas de trigo no ano passado, recorde histórico, esse ano caia muito. Já se fala que talvez não tenha até 40 milhões para exportar, então vai ter um déficit na exportação mundial do maior exportador, continuar sendo a Rússia o maior exportador. A Ucrânia também com menos trigo para exportar esse ano. O mercado é comprador de trigo. Estados Unidos, que é um grande exportador também, geralmente o segundo, está com uma qualidade muito baixa de trigo esse ano, então vai ter dificuldade no mercado. E aí o mercado vai dando fôlego, né? Hoje, suporte fortíssimo já no $5,5. Suporte tentando ir para os 5,60, 5,70 em todos os meses, e os $6 que era a resistência foram quebrados aí para o setembro em diante, e agora a resistência já passando lá para os 6,5 com fôlego positivo lá em Chicago. Aqui no mercado brasileiro aparentemente ainda o ritmo dos negócios é muito pequeno, mas já começa a ter uma leve pressão de demanda aí dos moinhos voltando. Continuamos embarcando, há comentários que já passou de 500 mil toneladas de trigo embarcados nesse mês de janeiro, e trigo segue forte aí com potencial de evolução das cotações agora em fevereiro no mercado brasileiro. Começa a reagir no mercado interno, provavelmente agora em fevereiro, o nosso amigo trigo. O produtor ainda segue na dúvida, não sabe quanto que vai plantar na safra, ainda o plantio está distante. Né? Esse é o mercado trigo. As condições da safra da Argentina são de colher menos de 50 milhões de toneladas, frente às projeções que estavam em 52 milhões segundo o USDA. Então, a situação de safra efetiva é de uma safra um pouco menor que apontou o USDA aí no seu relatório de janeiro. Né? Oferta e demanda ajustada, certamente uma oferta provavelmente um pouco menor que as projeções, e demanda segue aquecida, certamente nesse ano em que terá guerra comercial entre Estados Unidos e China. Vai ser uma guerrinha de compadre, mas vamos ter uma guerrinha comercial. Os chineses certamente vão trabalhar com estoques melhorados, mais estoques, é isso que se espera ali com relação ao mercado chinês de demanda, né, que é o maior comprador mundial de soja. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo.
Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, a sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez. Aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional